Oi, gente, bom dia! Seguimos aqui a nossa jornada de Provérbios, crescendo em sabedoria, e hoje no capítulo 17. Nós vamos lá para o versículo de número 14 e vamos ver o que a sabedoria de Salomão tem a nos ensinar. Diz assim, Provérbios, capítulo 17, versículo 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Sabe as palavras de Salomão? Então vamos aprender um pouquinho o que é que nós podemos aqui absorver desse texto. Salomão compara o início de um desentendimento com uma rachadura em uma enorme represa. Vamos parar para pensar nisso. Não é o prenúncio de um grande desastre, uma pequena rachadura em uma enorme represa? Bom, nós temos exemplos assim em nosso país, e não poucos, né? Represas que simplesmente se abriram e causaram desastres, matando centenas de vidas, desalojando e desabrigando milhares de pessoas, causando danos ambientais. E com certeza tudo ali começou com pequenas rachaduras. Então, uma pequena rachadura em uma represa é o prenúncio de um grande desastre que está por vir. E Salomão compara o início, não é o desentendimento em si, é o início de um desentendimento. Ele compara a uma pequena rachadura numa represa, ou seja, esse início de desentendimento, se não for resolvido o quanto antes, isso vai causar um desastre muito grande. Então ele recomenda às pessoas, por isso resolva pacificamente toda questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Quantas pessoas deixam para lá aquele início de desentendimento e vão, como dizem no linguajar popular, empurrando com a barriga, deixando a coisa acontecer. E isso causa desastres. Sim, essa é a palavra. Verdadeiros desastres em relacionamentos que eram para ser harmoniosos e pacíficos. Relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, entre familiares, parentes, entre amigos. Porque a Bíblia diz até mesmo que há amigos mais chegados do que irmãos. Mas existem verdadeiros desastres que acontecem em relacionamentos que eram para ser harmônicos e fortes, simplesmente por causa dessa pequena rachadura chamada início de contenda. Então é sábio, segundo a palavra de Deus, você resolver toda essa questão pacificamente. Chamar para conversar, claro que acima de tudo orar sobre essa questão, para que todo imbróglio do diabo, toda ação maligna seja repreendida, mas também você chamar para conversar, você pedir perdão, você perdoar também, você saber se colocar naquela situação, para que isso não venha causar estragos nos relacionamentos, na sua família, na sua paz, que é tão importante para você. Então, fica essa palavra de hoje, de Salomão, para as nossas vidas. E acima de tudo, claro, do próprio Deus. Não deixe que uma pequena rachadura em um desentendimento entre você e alguém se transforme numa destruidora contenda. Resolva o quanto antes. Existe alguém que essa rachadura, ela foi aberta entre você e ela? Vai lá e na sabedoria do Espírito Santo, resolva o quanto antes. Isso vai te trazer paz, vai trazer paz entre você e Deus, entre você e essa pessoa. Você vai ficar com o coração mais tranquilo e vai conseguir seguir a sua jornada com muita paz na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, você que nos acompanha aqui na nossa página, de sempre dividir o pão. Não esqueça isso. Divide o pão. Jesus deu o pão para os discípulos e os discípulos para a multidão. Então, o pão está sendo entregue para você. Compartilha com 10, 20, 30, 50 pessoas. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário também. Participe, interaja com a gente, tá bom? Que Deus continue te abençoando e até amanhã a nossa
próxima reflexão da jornada Crescendo em Sabedoria.